não estou aqui, mas eu sou de origem italiana, já sou italiano. Aqui o pessoal tem um lema, os italianos, tutti buona gente, nessuno ladro. Todas boas pessoas, ninguém ladrou. E assim que sou italiano. Bem, então, bom, Negri foi um grande intelectual marxista importante, foi professor nos anos 60 na minha cidade, Padova, perto de Veneza, na cidade medieval, ele era um grande professor de teoria do direito, mas ele era também, por isso, quando escreve seus livros, tem sempre uma análise política e jurídica bastante consistente, mas ele também era marxista. O avô dele tinha fundado o Partido Comunista de Livorno, então, ele vem de família pobre e sempre, durante a Guerra Mundial, teve o irmão que se tornou partigiano, foi morto. E Negri começou então a militar dentro do movimento operário. Por isso ele é um grande entendedor de Marx, mas partindo justamente de uma grande leitura do Capital, mas que há, como diz o Lincoln, alguns furos, etc., mas que é uma leitura extraordinária para você entender justamente onde se aceita verdadeiramente a história. Porque se você parte, como parte Marx, do homem, ele aprendeu com Feuerbach, que o homem é aquilo que vive em carne e osso, então não precisa de ser dado um pouco Hegel, que praticamente os homens dentro da filosofia de Hegel se perdem, não são mais homens em carne e osso que enfrentam a questão do trabalho. E Marx, como também o Linton falou, quando ele não conseguiu ser professor, foi obrigado a ser jornalista político, mas ele começou, ele acreditava piamente ao hegelianismo, acreditava então no Estado moderno, no Estado de Direito, que através das normas respeitaria todo mundo. Ele viu que não era na prática assim, que era justamente que no fundo os pobres que viviam praticamente às vezes recolhendo fruta, algumas coisas neste grande proprietário de terreiras e pegando também as madeiras em Alemanha super frio, etc. Por uma lei que foi colocada, que jogou fora uma lei constitucional, não puderam mais fazer isso. Então ele começa a sentir-se indignado a partir de Hegel, a partir de uma visão, liberal, porque ele esposou um pouco estes ideais da burguesia em ascensão, toda uma série de filósofos, Rousseau e todos esses filósofos. Mas depois ele via que na prática, na verdade, esta burguesia que foi o poder se tornou uma burguesia exploradora depois, então vê que jamais ele vai entender a realidade a partir da filosofia de Feuerbach, que no fundo não vê a dialética, não vê a filosofia ligada ao movimento, nem, se bem que ele pega a questão que precisa partir do indivíduo em carne e ossa, nem de Hegel, que no fundo, claro, ele te ajudou muito a entender o mundo, mas no fundo ele se deixa de lado as contradições, não vê de onde vem as contradições. E nesta época aqui, ele pega uma paulada, não pode mais publicar a revista que ele tem, e a certo ponto ele tenta de novo de colocar a boca no trombone, é exilado e vai, digamos assim, na França, onde surge o movimento socialista, depois o movimento operário, e ali que ele começa então a mudar as suas ideias, começa a ver que a filosofia não teria lugar nenhum, que era a ideologia da classe dominante, a ideologia alemã. E ele, lá teve um grande evento que foi a Comuna de Paris. Então, não se entende Marx, não se entende justamente a sua luta e a sua relação com o movimento. Com o movimento. E lá que então ele entende que se pode insurgir, se libertar-se e fazer uma contraposição.
Mas ele, casado também em Paris, vai em Londres, onde ele vai, dizemos, tentar de entender. Ele começou a dizer, jamais um breve prefácio que ele faz, onde ele conta um pouco sua vida, eu entendi que jamais eu entenderia a realidade, quer dizer, dentro da filosofia ou da filosofia de Hegel. Eu comecei a desconfiar que eu eventualmente entenderia lendo os economistas clássicos que estavam aparecendo, como Adam Smith, que começaram então a analisar o que é o capitalismo, quais são as relações, né, entre o capital e o trabalho. E então estas relações humanas se tornam relações de poder. Quando se fala das relações, a relação, a lógica do capital é uma lógica justamente que se apropria indevidamente do trabalho do trabalhador, que se enriquece e explora. Então tem a ideia da exploração. Mas para entender isso, que você precisa abandonar a filosofia e analisar concretamente isso. E daí a palavra materialismo histórico. Eu devo partir do homem carne e osso. Eu parto da classe operária. E parto da relação que ela tem com os proprietários e vou ver, então, quais são as leis, digamos assim, econômicas que estão por trás dos interesses. Sem isso aqui, eu não vou entender a questão da exploração. Então, isso é Marx. Então, se você não passa pela leitura, como ele fez, crítica da economia política, quer dizer, você não vai entender o que está em jogo. Por isso que a coisa mais importante é justamente entender isso aqui, que precisa passar. Agora, é claro que precisa utilizar o método marxista e a leitura disso aqui dentro da perspectiva da evolução do sistema capitalista. O Linton deixou de falar que justamente quando você fala da realidade, não pode falar somente de civilização, etc. Ele vai falar também de modo de produção. Então, modo de produção pré-capitalista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista. E o modo de produção, agora, atualmente, dentro de um capitalismo oligopolista, diremos assim, globalizado, que removesse com o Negri, e tentar entender quais são as questões